Olá, pessoal. Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Olá, ouvintes. Eu sou a Gabi. E nós estamos aqui para mais um episódio do seu podcast semanal favorito, o Chama Clínica. Falamos sobre medicina, amenidades médicas e muito além da medicina. A gente fala sobre tudo. Ai, gente. Não, mas essa daí é uma responsabilidade enorme. Eu tô falando que a gente fala. Vocês podem... Mas já que a gente fala de tudo, hoje a gente tá no... A gente escolheu uma parte pequena, né, Gabi? Assim, desse tudo, desse mundo, né? Chamado Chamatec. Chamatec. Chama na tecnologia. A gente vai continuar falando sobre inteligência artificial. Como que vai ser hoje? Hoje a gente já introduziu, então para você, criatura que perdeu o primeiro episódio, volta lá no Spotify, no YouTube e assiste, porque a gente deu uma introdução de alguns conceitos que são legais e nem todo mundo domina. Vou te falar, particularmente eu não dominava antes de fazer esse episódio, a gente teve que estudar para trazer esses conceitos para vocês. E aí, Gui? Desculpa, Carol, mas só para lembrar que essa série de episódios, a gente está em parceria com a Nuve, né? Falando em inteligência artificial, uma ótima ferramenta para facilitar o nosso dia a dia, tanto no ambulatório quanto na enfermaria, para produção de burocracia sem tomar tanto nosso tempo. Vocês estão usando? Como tem sido a experiência? Conta aí, vamos falar um pouquinho dos nossos... Olha, eu vou te falar que tem sido surpreendente. Outro dia eu estava no carro e, assim, é impressionante. Fazer receita, renovar receita é uma coisa que toma nosso tempo. Eu vou te falar que, particularmente, eu tenho o aplicativo, né? Todo mundo tem acesso ao aplicativo do CFM para fazer receita. Inclusive, foi o Vini que me ajudou. Eu ficava assim, eu não tenho. Ele falou assim, para de show, vamos fazer aqui agora. É super tecnológico. Super. Ele insere a gente. E eu vivi atrás desse anteparo aí tecnológico, me privando de ter que passar a receita virtual, mas, de fato, é um facilitador na vida do médico, e aí isso está disponível para todo mundo. Mas, muitas vezes, às vezes a gente recebe uma mensagem ali no meio do dia, ou um paciente que te pede uma receita, um pedido de exame, e aí você tem que parar para entrar, para fazer, para escrever, e aí faz uma receita, depois faz um atestado. Com a Nuve, eu tenho visto e experimentado essa facilidade de fazer vários documentos com maior agilidade. E essa semana mesmo, hoje é quarta-feira, não vai passar para o ouvinte, mas eu já devo ter feito... Eu usei todo dia. No carro, no hospital... usei aquele dia que a gente gravou, tava antes de dar uma aula no restaurante e eu fiz ali em questão de minutos, então tem sido uma ferramenta muito útil no meu dia a dia. A tecnologia aí ajudando a gente a gastar o nosso tempo com coisas mais úteis e que vão agregar mais do que a papelada em si, burocracia. Falou de trânsito, né? A gente perde tanto tempo no trânsito, né? Assim, então, às vezes, a gente conseguir fazer algumas coisas que a gente teria que estar no consultório, em casa, com o computador aberto para enviar, para hoje a gente consegue com... Otimização. E ele usa o certificado digital que você tem, então, assim, é muito fácil. Eu achei bem prático. É o Vidas, que é o do CFM. Então, todo médico que tem a carteirinha digital lá tem acesso ao Vidas. Então, simples demais. Você integra ali. E é legal que no próprio aplicativo, se você não tem certificado digital, tem um link lá que você clica e ele já te manda para o site. Vai fazer, meu filho. Para onde para de procrastinar. Exatamente. É simples demais, super intuitivo. E a gente vai falar do uso da tecnologia, da inteligência artificial na medicina hoje, né? Então, já começamos falando isso. Já falamos um uso. Uma ferramenta que a gente vai usar muito e só tende a crescer, né?
Então, assim, a gente não tá falando pra você atender seu paciente no trânsito, não, viu, gente? Antes que todo mundo, porque tem sempre alguém que fala assim, nossa, mas vocês vão fazer receita no trânsito. A gente recebe pedido de receita de paciente nosso mesmo, doutor, venceu uma receita, eu preciso de receita e tal, toda hora. Então, assim, isso é uma realidade. Parente, então, gente, nossa senhora, amigos. Então, assim... E às vezes é uma receita que você já fez, principalmente pai e mãe, você vive em casa. Nossa, vivo. Faça tal receita desse remédio que ele toma todo mês, e todo mês tem que fazer uma receita, e você tem que fazer uma nova. Você já deixa salvo lá, tem essa parte no aplicativo dos meus documentos. Você já deixa salvo, você copia e é uma facilidade de segundos. Não vou te falar que gasta nem um minuto. Mas isso, gente, só pra lembrar também as pessoas, principalmente aqueles que não são médicos, que estão nos escutando, receita é produto de consulta médica, tá, gente? Então, assim, não é o favor então aí. Então, que assim, recebe aí uma receitinha... habitualmente essa receita vem com pagamento. Tô brincando. A gente tem Se você quiser mandar uns chocolates lá pra casa do Fabrício. Um pagamento e uma consulta, tá ali. Uma troca ali. Eu tô falando isso porque, assim, a gente, esses pedidos, família, amigo, acho que ainda mais agora com a nuvem, eles vão achar que, nossa tá fácil. Nossa, não vamos comentar, cancela. Então, assim, por favor, é só... É fácil, mas não tão fácil assim. Gente, eu adoro que o Fabrício, ele é o nossa consciência. É total. Ele pensa sempre onde podem cancelar a gente ou garantir aqui que a gente não vai ser cancelado. Mas assim, eu falo isso porque assim, a gente tem que... O tema é os haters, né? Vocês gostam dos haters. Então, assim... Falei bem, eu falei mal, falei de mim. Mas isso né? A gente tem que ter... Só porque tem sempre um que vira, nossa, mas sempre. Que absurdo. Eles estão fazendo receita médica no carro. Sem nossa, consultar. Meu Deus... Gente, não é assim, tá? A gente faz os pacientes que a gente conhece, né? Sem problema. Agora vamos ao episódio? Inteligência artificial na medicina é o futuro? Não, é o presente, né? Não. Isso é uma realidade. Legal. Eu acho que, assim, e aí a gente tá falando exatamente disso. Como que a gente vai conviver com a inteligência artificial na medicina? Como que, atualmente, em que pé que a gente tá, né? Como que a gente tá, como que começou. Então, a gente fala aí da década de 80, começando alguma coisa. Então, e hoje, qual que é o nosso ambiente atual da inteligência artificial da medicina? Então, assim, onde que a gente está aplicando, quais especialidades que estão sendo mais afetadas ou mesmo afetadas no bom sentido, tá? Então, assim, que estão usando mais a inteligência artificial no dia a dia. Então, acho que o episódio de hoje pra gente se guiar nesse sentido. A gente falou um pouco no episódio anterior sobre o uso da IA em diagnóstico, né? No potencial que ela tem de reconhecimento de algumas condições de diagnóstico. Você trouxe até o número do potencial da inteligência artificial de reconhecer câncer de mama e alterações sugestivas de câncer de mama. Eu acho que isso já é uma realidade, né? Assim, esse papel da IA no diagnóstico. Assim, e é isso, assim, aumentar inteligência artificial aumentando a capacidade, a sensibilidade do exame, a capacidade de interpretar o exame, a capacidade de enxergar, muitas vezes, o que o olho humano não está enxergando. Então, assim, refinar o diagnóstico. Então, quando a gente... e aí, gente, primeira ilustração de que a IA não substitui o ser humano. Ela só é uma ferramenta a mais para a gente aumentar a nossa acurácia, né? A nossa sensibilidade, a nossa capacidade de detecção e, obviamente, de resolução do problema. Não é competir com a ferramenta, é usar ela a seu favor. Porque ela precisa, né, do ser humano alimentando. Então, saber usar. E até forma. Direcionando, né? Interpretando aquele laudo, aquele pré-laudo, por exemplo. Na dermato, eu imagino que também seja um campo que a gente vai ter uma maior atuação, uma maior expressividade aí nos próximos anos. O dermatoscópio, que é uma ferramenta que o dermatologista usa muito para identificação de lesões benignas, potencialmente malignas. Eu acho que isso pode ser também uma aplicabilidade bem prática. Já está rolando, aconteceu, o meu namorado estava dando um plantão, eu até te contei esse caso. Verdade. E era um diagnóstico de herpes zoster, ele sabia que era um diagnóstico de herpes zoster,
E tinha o colega dele que tava de plantão, falou, você fez diagnóstico de episódio? Assim, deixa eu te mostrar, esse aplicativo aqui faz também. E ele mostrou e realmente deu o diagnóstico certinho. A gente tá cada vez mais, assim... Não, e lesão dermatológica, gente, é um problema, né? Porque, assim, são parecidas com diagnósticos diferenciais complexos e números. E sempre a gente sempre fica ali na dúvida, né? É sempre um desafio pra gente. E aí, quando a gente fala da capacidade da gente aumentar nosso poder diagnóstico, né? Então, assim, também a capacidade de a gente detectar doenças graves, por exemplo, rapidamente, assim. Então, auxílio, por exemplo, para pacientes. Então, assim, um exemplo tá aqui, ó, no pulso de todo mundo aí, ó. Então, que é alguns dispositivos, o Apple Watch é um exemplo, outros também, como para detecção de arritmia cardíaca. Então, assim, mas então quer dizer que o relógio faz o diagnóstico? Não, o relógio não faz diagnóstico de nada, ele só te chama atenção para um problema. E você acredita que eu tenho também um amigo que recebeu uma receita? Eu já atendi alguns pacientes. O cardiologista dele receitou Apple Watch Series 4. Porque ele tem uma arritmia que não consegue, ele nunca pegou no momento exato. E aí, ele tá usando. Exatamente, assim, eu recentemente atendi um paciente no hospital que era difícil. Você às vezes coloca um holter numa pessoa e às vezes fala até o holter de 7 dias mesmo, que é o holter mais complexo e mais longo, assim. E a pessoa... E quando você coloca um dispositivo que você... sabe que você tá com ele, que você não convive com ele, assim. Porque hoje você tá com relógio, você não tá... Você lembrou que você tá de relógio porque eu te falei. Então, assim... Então, não é eles chamam de dispositivo vestível, né? Que é assim, aquele que você tá vestido e você não tá reparando. Você tá lembrado que você tá de sapato? Né? Agora você lembrou. Então, são wearables, exatamente. Então, quando você coloca um holter, por exemplo, você sabe que você tá com holter. Então, você não vai fazer suas atividades na sua rotina habitual. Muitas vezes isso não acontece. Na hora que você coloca um dispositivo mais simples, como um relógio, por exemplo, você consegue desempenhar com mais naturalidade, esquecendo do dispositivo. Então pode ser que ele consiga detectar com mais facilidade. De novo, ele detecta, ele não diagnostica nada, ele depende de uma pessoa para interpretar. Então você, tá com o relógio, ele decusou alguma coisa, sei lá, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ir no pronto-socorro para ver o que está acontecendo, tá? Então assim, a inteligência artificial ajudando, assim, na detecção de doença grave. Então, isso é mais uma forma que no nosso dia a dia, a gente usa. Então, falamos de IA usada para diagnóstico. E tem uma polêmica nisso daí, que é IA sendo usada para anamnese. E aí já teve um estudo que mostrou uma maior qualidade da anamnese coletada pela IA. E aí cabe uma reflexão, gente, de uma coisa que a gente fala sempre para vocês, que é a importância de fazer o básico bem feito. A gente fala sempre da tríade do raciocínio clínico, que é pautada pelo anamnese, exame físico e script de doenças. Eu acho que a tecnologia ela vem nos ajudar muito e complementar a nossa prática médica, refinar a nossa prática, melhorar nossa assertividade, antecipar nossos diagnósticos. Mas algumas coisas a gente tem que fazer o básico, né? Então, coletar uma boa história clínica e aprofundar na queixa do paciente. Isso aí é muito básico. E se a gente não faz, alguém vai fazer no nosso lugar e o robô vai sim tomar o seu lugar se você não faz bem feito. E não só aprender a coletar, mas aprender a registrar. Porque às vezes você até faz uma coleta bem feita, mas na hora do registro você peca. E aí, ou então você manda todos os dados e manda o ChatGPT, escreve a anamnese pra mim. Você não tá aprendendo a escrever. Até a gente falou no último episódio, a frase final é exatamente isso, né? Então, assim, a gente fica morrendo de medo da inteligência artificial e não faz a nossa parte. Não faz assim, a gente não... A gente é difícil, né? Então, assim, se você delegar pra inteligência artificial uma coisa que você tem que fazer, então, assim, e que é nossa obrigação fazer, você vai ser substituído pela máquina mesmo. Se a gente se robotiza, a gente vai ser substituído por um robô que consegue ter, nossos algoritmos, eles são diferentes do algoritmo da máquina, né? Então, um robô é programável, a gente não é programado. Então, assim, a gente não tem... Carol estava dando uma aula de cuidado paliativo, transmissão de más notícias.
Manda o ChatGPT dar uma banda. Então, assim, olha isso. Olha a complexidade disso. A gente falou no primeiro episódio da IA fraca, né? A gente tá não é IA forte. Isso é uma complexidade enorme, tá? A gente tá muito longe disso. Então, olha a anamnese complexa que é fazendo um paciente desse, que você vai definir um cuidado paliativo. Então, se você delega isso para a tecnologia, você vai perder muito e você vai tratar seu paciente pior. Então, exato, é porque isso envolve não só a inteligência, envolve sensibilidade. Emoção, né? Envolve emoção, que aí é mais embaixo. Isso aí foi no meu internato de clínica médica. O tanto que uma anamnese, ela depende também de uma relação de confiança e uma relação médico-paciente. Sempre. Mesmo ali no pronto-socorro, eu nunca vi a pessoa e tal. Mas se o paciente sente confiança em você, ele vai falar coisas que ele não falaria se ele não sentisse confiança. E aí era um paciente com uma rabdomiólise. Nunca vou esquecer. Primeira rabdomiólise que eu vi. E aí... éramos o grupo majoritariamente feminino, tinha um homem no grupo. E aí, o paciente era de uma colega, e aí a professora foi e falou assim, gente, será que tá passando alguma coisa, né, das causas possíveis aí para ele ter desenvolvido essa rabdomiólise e tal? E aí depois o João falou assim, eu vou lá depois conversar com ele. E aí, no outro dia, acabou que o paciente dele teve alta, ele ficou com esse paciente. E aí, conversando com o paciente, ele ficou mais à vontade, o paciente ficou mais à vontade. Era um paciente mais jovem que não estava tão à vontade de falar isso com as mulheres mais jovens do grupo e tal. E ele falou, doutor, não conta pra ninguém, não. Mas eu recebi meu dinheiro, tomei 2 garrafas de pinga e aí deu no que deu. Então, assim, a gente tinha abordado isso com ele, a gente tinha perguntado de libação. A família falava assim, gente, ele bebe, mas ele não bebeu. E aí a gente falou assim, cara, de onde veio? E aí era essa relação de confiança. Eu tô falando isso tudo para exemplificar que essa é uma habilidade, né, numa soft skills e uma necessidade do médico, uma premissa para você ter uma boa conexão com o seu paciente, extrair mais informações, que a IA acho que pode um dia atingir, mas que vai demorar. Então, fazer isso e fazer da forma que a gente faz com sensibilidade nos diferencia mesmo da máquina e garante nosso lugar no mercado de trabalho. E é até uma reflexão. Às vezes a gente, na faculdade, foca muito no desenvolvimento das hard skills, que precisam ser desenvolvidas. Elas precisam, são bem necessárias, são básicas. Mas esquece desse outro lado, que é justamente o lado que humaniza. Assim, eu acho que é uma época tão boa, assim, os acadêmicos, né, os estudantes de medicina desenvolverem soft skills, assim, vocês estão... O tempo é pra isso, vocês têm menos pacientes, assim... A gente tá com um grupo eu vou te cortar, mas é só porque eu lembrei disso. A gente tá com um grupo de internos, e aí a gente passou, quarta-feira, eu aproveito e rodo leito com as meninas, então a gente vai no quarto junto. E aí, às vezes, pra dar uma notícia, eu acabo falando um pouco mais e tal, elas vão examinando... Aí ela tá assim, a acadêmica, eu vou voltar depois, que aí a gente conversa mais. E assim, ia voltar no quarto só pra papiar. Eu fiquei numa alegria, numa realização. Eu falei assim, gente, é isso. Porque a gente vê tão o contrário, né? O acadêmico, é óbvio, gente, que vocês têm 1000 coisas pra fazer e a gente sabe disso. Mas ela poderia ter ido embora mais cedo e fiz minha parte, toque-me boi. Mas não, a importância de você... entender quem tá ali por trás da doença, sabe? Conversar com o doente é uma coisa que você já até falou com um grupo de acadêmicos anterior. Mas vocês sabem o que ele faz, vocês sabem quem é ele, né? E esse grupo tá dando show, assim, porque as meninas são muito interessadas e muito responsáveis em relação ao cuidado da nossa profissão e isso também é uma premissa que a inteligência artificial acho que vai demorar a conquistar. É sair da superfície, né? Sair da superfície, a gente tá... Aqui a gente fala de uma coisa que é superficial, assim. Então, a gente, na inteligência artificial, a gente ainda tá na superfície, assim. A gente tá falando de tecnologia. Por mais que tenha deep learning. Deep learning. Mas que a gente tá na medicina... Não é tão deep a deep assim. Learning não é tão deep assim. Eu acho que é a evolução da inteligência artificial, né? Então, assim, é o que a gente quer. Mas eu acho que não é o que a gente tem ainda. Então, quando a gente fala de... dessa complexidade de aprofundar
é lógico que quando a gente fala de ferro, não, mas a gente tá falando de aumentar a sensibilidade e tudo, mas quando a gente fala da complexidade do ser humano como um todo, não só como uma lesão de pele, como uma tomografia, um padrão genético na oncologia, por exemplo, aí a gente começa a sair um pouco da alçada do robô, né? Então, eu acho que... padrão genético é bem interessante, né? Porque tem sido outra aplicação. Sim, a gente já falou algumas aqui, foi pra discussão e agora vamos voltar para as aplicações. Conta mais, o que tem essa medicina de precisão? O que ela tem usado a inteligência artificial? E ficou muito famoso esse robô da Watson e o Watson ele foi criado para outras especialidades médicas, mas ele pegou mesmo foi na oncologia, porque ele usa IA para reconhecer padrões genéticos de tumores, assim, e ajudar o oncologista na decisão do tratamento, sabe? Então, na hora que você faz o perfil genômico do tumor, e você pode usar uma terapia-alvo, por exemplo, uma imunoterapia, uma quimioterapia mais específica para aquele câncer, inclusive prognosticar a doença do paciente. Então, é bem interessante. O Watson, ele foi até outras áreas, até nessa questão da anamnese, raciocínio clínico, foi tentado fazer isso com o Watson, mas pela complexidade que a gente acabou de falar, ainda não tá longe de ser desenvolvido. Indo um pouco além da aplicabilidade na prática médica, a gente tem aplicabilidade na formação médica, né, Gabi? Você estava falando tanto, e a gente falou um pouco sobre isso no primeiro episódio, o tanto que isso revolucionou o ensino médico e o aprendizado, né, na faculdade, mas também na preparação para residência. Você estava contando aqui pra gente, bastidor, divide aí. Isso é super legal. Eu tô atualmente numa fase em que os cursinhos de residência tentam te alcançar de todas as formas. Então, eu estou recebendo mensagens, eu estou vendo propagandas até a inteligência artificial aí, eu me achando e jogando pros cursinhos. Você já começou, Gabi, o cursinho? Não vou fazer no quinto ano. Orgulho! Mas, enfim, eles estão tentando me caçar. Tô mexida, tô brincando. E aí, a maioria deles, isso eu achei super legal, tá usando a inteligência artificial para fazer flashcard. Então, mandar o flashcard baseado na aula, ela tá lá, a inteligência artificial monta a sua revisão por flashcards baseado nas questões que você acertou, nas questões que você errou e até as próprias questões. Eles têm um algoritmo que eu confesso que eu não sei explicar como funciona, mas ele padroniza, olha, você tem acertado mais questões de cirurgia, então você tem que fazer mais esse tema. Pra parar de errar. E em clínica você tá com essa média. Isso é muito legal. Tem até planilhas agora que você joga a nota que você quer ou qual residência você quer fazer e ele calcula quanto que você precisa tirar baseado nos últimos anos e quantas questões você precisa fazer para chegar nesse objetivo baseado no que você tá agora. Então, se agora você faz, sei lá, 50% da prova, ele vai falar até a data da prova você precisa fazer isso. Então, é uma aplicabilidade muito legal, porque a inteligência artificial tá sendo usada de forma inteligente para guiar o seu estudo. Ele não está estudando por você. Esse chat, ele não vai fazer o seu estudo, mas ele está fazendo com que o seu estudo seja mais inteligente. Otimizando o tempo, né? A gente tá falando de otimização de tempo, né? Você não tem muitas vezes, você tem lá aquele... e aí, quando você começa olha, sua prova tem tantos % da questão de tal matéria, ou de tal tema, ou de tal área da medicina, e você está acertando poucas questões desse tema, então estude isso, foque nisso. Esse guia para estudo é uma coisa que, inclusive, a gente tem muita dúvida, né? Quando a gente faz prova, a gente fala, nossa, mas assim, o que eu tenho que me dedicar? É aquilo que eu não sei, é aquilo que eu sei? Você fica muitas vezes perdido, né? Você mensurar, né? Nossa, eu errei essa questão, eu entendi por que eu errei. Beleza, segui minha vida. Eu não computei que, nossa, das 10 questões que eu fiz, eu errei uma disso. Então, eu tenho que estudar mais isso. Ou várias desse mesmo assunto, né? Então, assim, esse mesmo assunto, eu tô escorregando aqui, eu tô patinando nele. Então. Ele percebe os padrões e o seu padrão de erro. Isso é muito bom, porque você aprende muito com o erro, né? Muito legal. E as limitações? Falando aí um pouco do que a gente já tem. A gente falou sobre segurança, que foi um ponto que eu levantei.
a questão de viés, né, gente? Porque como é uma programação, se você não tem uma amostra ali representativa de alguma população, de alguma minoria, a gente pode ter um viés, um subdiagnóstico. Então, isso é uma limitação também que a gente tem que pensar no uso da inteligência artificial na medicina, na prática, por exemplo, para diagnóstico. É por isso que, assim, o cenário ideal é o equilíbrio, assim, e o cenário ideal é eu personalizar a ferramenta, né? Não vou falar individualizar, acho que a gente está na inteligência artificial, a gente vai conseguir muitas vezes individualizar mesmo. Eu acho que o futuro será esse, assim, você coloca no sistema vários algoritmos e aquele algoritmo ele personaliza para aquele paciente. Talvez seja o futuro. Mas eu acho que, nesse momento, o que a gente vai ter para determinadas populações, a gente está falando de uma população de um país X, com predomínio da doença X, os padrões são esses. Então, assim, são os estudos agregando na inteligência artificial e a inteligência artificial sendo usada, sendo estudada naquela determinada população para ver o que cabe naquele perfil de paciente. Então, e isso é complexo de ser feito, isso não é uma coisa simples de chegar e criar, para justamente acabar com esse viés que você falou, Carol. Então, assim, que é o viés de, pega 90 padrões e os 10 que ficaram para trás. A gente falou um pouquinho da IA na pesquisa, né? E eu acho que aí no desenvolvimento a gente viu o desenvolvimento muito mais rápido de vacina na época do Covid, mas eu acho que de medicações a gente vai ter um processo de aceleração aí da produção da tecnologia e da indústria farmacêutica, e em partes isso é bom também, porque a gente vai ter aumento, né, de recurso para tratar algumas coisas, isso é esperado por nós. Dentro desse campo de pesquisa, da produção científica, eu acho que a IA vai ser uma grande aliada nossa, lembrando que quem está ali por trás, né, o pesquisador, vai ter que alimentar os dados, vai ter que a pergunta, isso tudo continua sendo o principal e o norteador, mas talvez fazer essa parte de interpretação e de análise matemática, né, dos dados, a IA vai ajudar muito. Uma coisa mais básica, mas corrigir o português é uma parte importante. Às vezes você erra uma vírgula, esquece um ponto. E muitas vezes, assim, a gente fala muito de metodologia, né? Então, assim, será que esse método está adequado para o que eu estou falando? Assim, aí a mescla da inteligência natural para a inteligência artificial, a gente vai conseguir muitas vezes ser muito mais efetivo na construção, né, e no desenvolvimento de artigo, trabalho científico. Muito bacana. Do futuro aí, o que vocês veem de espaço da inteligência artificial na medicina? Porque tem muita coisa que a gente falou aqui que já é presente, né? Que não é futuro mais. Mas assim, eu até acrescento nisso, Carol, que eu acho que é presente, mas também é futuro, que aí hoje em dia a gente estuda muito, né? E tá muito preocupado com performance, né? Então, assim, gestão e medicina, tá aí o Miles que não deixa a gente mentir, né, Gabi? Então, assim, que é a relação da tecnologia na gestão, otimização de recurso, uso racional das ferramentas. Análise de indicadores, isso eu acho que Eu acho que isso é uma realidade, assim. Eu acho que isso é uma realidade. Então, e aí analisar indicador para usar a ferramenta certa para melhorar a gestão e eficiência. Fluxograma, por exemplo. Análise de erro, onde está o erro? Às vezes a gente tem muita dificuldade de olhar um protocolo, olhar um fluxograma e ver, nossa, aqui tem um erro, aqui o paciente está perdido. Então, a gente tem muito detalhe, assim, no nosso dia a dia, a gente tem os protocolos, às vezes, eles são coisas simples que a gente não consegue detectar e ele deixa passar alguma coisa. Deixa passar, você interpreta de maneira errada, então acho que a inteligência artificial vai nos ajudar nisso. Agora, tem questões polêmicas também acerca da inteligência artificial e a gente pode fechar o nosso episódio levantando algumas polêmicas que a gente gosta também. Então, por exemplo, na questão judicial e até de responsabilização diante de um erro, de um dado ou de um diagnóstico que foi liberado por IA. Quem que vai ser responsabilizado? O médico que usou a inteligência artificial, aquele que programou,
Isso ainda é um campo nebuloso pra gente interpretar, né? Eu acho que aí tá a questão de uso da ferramenta. Então, assim, primeiro, e aí tem relação direta com como que essa ferramenta está validada. Então, assim, como que foi feita a validação dessa Aí que eu acho que entram as agências regulatórias, né? Então, tipo, órgãos mesmo reconhecidos pra gente saber até onde a gente pode ir com o uso delas. E como qualquer ferramenta na área da saúde, eu vou insistir numa coisa que eu tô falando desde o primeiro episódio. Para chegar nas agências regulatórias, isso é igual... Chega um remédio na Anvisa, no FDC, no FDA, quer dizer, na Agência Europeia de Medicamentos. Toda vez que a gente chega com um remédio lá, a gente tem que ter embasamento por trás daquela ferramenta. Então, assim, seja a ferramenta terapêutico-diagnóstica e a IA pode nos ajudar em todas essas áreas, eu vou ter que ter estudos mostrando o benefício dela e a aplicabilidade dela na prática. E a partir disso, eu vou... É igual prescrever uma medicação, por exemplo. No final, a responsabilidade é nossa. Mas se eu estou usando uma ferramenta inadequada, um remédio inadequado para fazer um tratamento de um paciente, eu vou ser responsabilidade pelo uso inadequado da ferramenta. Então, assim, acho que estou falando de uma forma simples, de uma coisa que é muito complexa. Mas... a gente precisa de ter hoje, eu acho que ainda seremos nós os responsáveis por isso que a gente não, ela não vai trabalhar sozinha. Exato. Então assim, ela não tem CRM, ela não carimba. É verdade. Acho que entregamos o que prometemos. Entregamos até mais. No objetivo não é esgotar o tema, teremos ainda outros episódios do Chama Tech, fiquem atentos. Especialistas, inclusive, na área. Verdade, queremos trazer aqui convidados para falar sobre isso. E recados finais. Bom, a gente tá aí nas redes sociais todos os dias. Então, na quarta-feira tem o podcast da newsletter, na terça tem a newsletter bem cedinho e durante o resto da semana a gente tá aí produzindo conteúdo no TikTok, no Instagram, no YouTube. Sabe uma coisa que eu tô sentindo saudade? Manda pra gente o que vocês querem ver, sabe? Interage com a gente, manda mensagem. A gente não tem bola de cristal. Falar disso, né? Assim, adora. Polêmicas. Tem Pode até gente que fala uma polêmica, hein? Podia falar uma polêmica, assim. Vamos pensar. Assim, mas mandem pra gente aí se vocês querem falar de uma polêmica. Isso, a gente fala. Eu tenho uma em mente. Olha, agradecer a Nuve, parceira nossa. E pra quem não segue, siga, use a plataforma e dê o feedback pra gente, porque a gente gosta disso. E é uma forma da gente melhorar a tecnologia a nosso favor. Isso faz toda a diferença, porque a IA, assim como nós, ela vai se desenvolvendo também, né? Ela vai aprendendo, a gente vai melhorar a tecnologia. Então é importante ter esse feedback e usar. E falar o que vocês estão achando também. Como qualquer novidade, ela vai se transformando com o tempo e a gente é responsável pela transformação dela. Então, mandem sugestões, críticas. Eu tô usando a ferramenta, não tô conseguindo fazer isso. A equipe da Nuve, eles são, assim, mega eficientes. A gente manda alguma coisa lá, todo mundo já tá ligado, assim, o tempo todo. Então, e tem mensagem hoje? Tem. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein. Adorei! Eu sempre aprendo com essas mensagens. Adoro! Finais. Não sei onde ele acha, eu queria saber. É uma fonte inesgotável de mensagem. Que eu gosto da surpresa. Não vou contar nunca. Gente, essa fonte eu não conto. Foi um prazer, é sempre um prazer. Até o próximo episódio. Beijo, pessoal. Um abraço. Beijos!